nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu falo com o ilustrador e designer Guilherme Francini. E aí você acaba rendendo muito mais quando você tá tranquilo, né? Se você cuida da sua saúde física, você acaba cuidando também da sua saúde mental e você consegue trabalhar com muito mais lucidez. Eu também não curto muito essa coisa de ficar idealizando um dia em que eu serei super hiperprodutivo, super, sabe, assim, uma rotina perfeita. Eu acho que isso gera mais ansiedade. Você se dá esse espaço de olhar para os lados também e ver o que de diferente tem, sabe? E não olhar só para frente sempre. Oi, Gui. Oi, Gini, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conversando comigo. Eu que agradeço pelo convite. Acho que é um assunto que vai ser cada vez mais recorrente no mundo e que a gente precisa realmente falar sobre. Sim, eu adoro ouvir, então já vou começar te perguntando como que você virou freela. Foi um processo gradual, na verdade, para eu me tornar freela. Eu estava em uma agência de publicidade, eu cuidava mais de redes sociais, esse tipo de coisa. E eu comecei a receber alguns jobs da editora Globo, da Globo Livros, de design de capa, principalmente no começo. E com o tempo esses jobs eles foram ficando cada vez mais complexos, sabe? De uma capa, de uma biografia para uma capa ilustrada, aí de repente um projeto gráfico de um livro de receitas que tinha que ter disponibilidade para estar no dia que as comidas fossem ser fotografadas. Enfim, os projetos foram ficando com escopos cada vez maiores. Ao mesmo tempo, na agência foi ficando cada vez mais instável assim o clima, tava tendo cortes e aí teve um projeto um pouco maior de um livro de receitas, inclusive, que eu tive a oportunidade de fazer, que eu aproveitei para pedir demissão e fui. Daí eu comecei, de fato, a vida de freelancer de uma vez, sabe? Isso foi em que ano? Foi no final do ano passado, em outubro. Entendi. Como você falou, a editora Globo foi o primeiro cliente, assim, e até hoje vocês mantêm relação? Tem outros? Como é que é? Sim, é o primeiro e até muito recentemente era o único, assim, a gente passou bastante coisa com eles. E assim, né, agora o principal esse último ano foram os livros infantis, né, ilustrados. Eu ilustrei o livro Amiga Ursa e Dr. Alex, da Rita Lee. Enfim, tem essa relação mais próxima com ele, sim. E essa relação você construiu de alguma maneira antes? Você conhecia gente que estava lá dentro? Como que surgiu, assim, esse contato? Na verdade, eu fiz um estágio temporário de um mês só na revista Quem. Não era nem remunerado esse estágio. E foi lá que eu tive meu primeiro contato com as pessoas da editora, né? Tanto da Quem quanto da Globo Livros. Enfim, meu primeiro contato foi esse com eles. E aí o primeiro convite que eu tive foi bastante tempo depois. Foi para fazer o design de capa do livro da Luísa Mel. E daí continuou, sabe? Foi importante ter feito esse estágio. Enfim, não sei, você quer saber sobre a história do estágio? Sim, por favor. Eu já estava com outro estágio fechado. Não sei se na sua turma teve essa coisa no IED de que o professor ele tinha um vínculo, né, com a editora e aí tinha esse estágio gratuito de um mês, gratuito assim, não remunerado. E aí eu tinha fechado com esse outro estágio, né, que era numa produtora de arte, e logo em seguida eu recebi esse convite. E aí antes de começar eu mandei um e-mail para eles perguntando se tinha possibilidade de eu começar lá um mês depois, expliquei tudo. Minha mãe ficou louca da vida, porque ela falou, como assim? Você tá abrindo mão de algo certo pra... Não abrindo mão, mas sabe, assim, você acha que loucura mandar esse e-mail? Mas eu senti que eu tinha que aproveitar, sabe? Eu sabia que, inclusive, que assim, o mercado de arte estava muito por baixo por causa da crise econômica e tudo mais. Então, eu provavelmente nem seria efetivado no estágio, no outro estágio depois. Eu falei, quero essa experiência de ir para o mercado editorial que eu curto. Eu nem sabia para qual publicação que era da Editora Globo, eu sabia só que era lá. E aí, chegando lá, eu fui recebido pelo RH e tal, eu e as minhas colegas que também participaram. E cada um foi designado para uma revista, eu acabei na revista Quem.
E foi o máximo, assim. O meu chefe era muito legal, Marcelinho, que era o diretor de arte na época. Sentei do lado dele, ele foi me passando coisas. Eu aprendi tanto em um mês. Assim, valeu por uma graduação lá, sabe? Foi muito legal. Aí, depois disso, eu acabei indo para produtora de arte, que eu já sabia antes de entrar, né, a crise que estava o mercado, então eles faziam, idealizavam e montavam, né, exposições para o CCBB, para, enfim, N tipo de exposições de arte. Traziam muita coisa para o Brasil, mas, né, como estava naquele marasmo, eu acabei fazendo principalmente apresentações para pleitear a lei de incentivo, essas coisas, e nada que eu fiz acabou chegando numa exposição mesmo, sabe? E é isso, aí eu saí perto do meu TCC e até procurei mais estágios depois, mas, né, ninguém contrata quando você está perto de se formar. Aí o meu outro emprego foi já na agência de publicidade, que eu fiquei por 1 ano e pouco só. Aí era aquela coisa de cuidar de mais de publicação de rede social, fazia newsletter, às vezes fazia algumas coisas impressas. Era uma agência voltada mais para clientes da área de turismo. Cara, é interessante que você teve essa relação de um mês, então, na editora, depois foi pra uma coisa totalmente diferente, e hoje a sua vida é bem mais voltada pro mercado editorial também, né? Pois é, e eu nem imaginava isso na minha vida, tanto que o meu TCC na faculdade era de design de interface, né, de aplicativo. Foi uma surpresa, muito legal, assim, sabe? E aí criei esse vínculo, e tô até hoje na área editorial. Como é que foi esse retorno, mais ou menos, pra essa área, assim? Você falou que ilustrou os 2 livros da Rita, e como que começou essa história? O primeiro projeto que eu me envolvi com a Rita foi o Favorita, que é um livro de fotos da carreira dela, né? Ela fez basicamente com um editor, o Guilherme Samora, que é o melhor amigo dela. Ela gosta de projetos assim, né, mais íntimos, né, que ela participe mais. E eu entrei como uma figura assim de consultor gráfico, assim, para conseguir realmente mexer no design e dando esse suporte, né, mas a idealização era dos dois. E aí, a partir desse trabalho que eu, né, ela decidiu, ela ficou encantada com a história da Ursa Rovena, né? Ela decidiu escrever um livro infantil sobre e acabou me convidando para ilustrar. E foi uma loucura, né? Eu não tinha uma experiência sólida com ilustração antes desse convite, mas não é algo que você possa falar não, certo? De jeito nenhum. E aí eu topei, falei, eu tenho alguns meses para aprender tudo que eu preciso e fazer o melhor trabalho possível. E foi o que eu fiz, cara. Eu voltei a estudar ilustração. Eu estava fazendo pós em animação, isso também me ajudou, né? Me formei agora, basicamente. E, enfim, estudei bastante, né? Não sou desses que quer reinventar a roda sozinho, né? E deu tudo certo. Eu tenho bastante orgulho da amiga Ursa e do Dr. Alex, que saiu agora. A Rita amou e o público recebeu muito bem também. É bem legal. Cara, é demais que veio, assim, a oportunidade e deu tempo de correr atrás. Amém. Teve muito estresse nesse meio tempo, né? Tive várias crises de ansiedade no meio do caminho, mas mais do que compensadas, assim. E é um caminho que eu nunca imaginei investir e hoje é o que eu mais quero, assim, né? Ilustrar livro infantil é muito legal. Cara, e aí, você até comentou do quão estressante foi esse processo, e eu ia te perguntar como que você organiza a sua rotina de trabalho, assim. Eu não sei se já deu tempo de você estabelecer isso, e também se você quiser comentar como foi na época essa transição e como é hoje. A minha rotina de trabalho, olha, eu tô tentando aperfeiçoá-la ainda, sabe? Na época foi aquela coisa, né? Tipo, olha, o deadline é tal. E eu tinha aquela sensação do tipo, eu só vou conseguir relaxar depois que eu terminar tudo. Então foi na pilha mesmo. Em vários momentos eu dormi mais tarde, eu parei de fazer qualquer tipo de atividade física. Foi complicado nesse aspecto. Mas hoje em dia, agora eu tô conseguindo me equilibrar mais, né? Eu tenho saído na hora do almoço, eu faço academia, almoço fora, no restaurante vegano perto de casa, volto e aí volto a trabalhar. E aí você acaba rendendo muito mais quando você tá tranquilo, né?
se você cuida da sua saúde física, você acaba cuidando também da sua saúde mental e você consegue trabalhar com muito mais lucidez. E quando você tem que tomar decisões de ilustração, enfim, de projeto gráfico, isso é fundamental, né? Cara, interessante. E você trabalha de casa mesmo? De casa. Já chegou a trabalhar em algum outro lugar desde que você virou freela? Eu até pensei, mas eu fico. Não é algo que me atrapalhe trabalhar de casa, sabe? Eu não tenho essa coisa de tipo, ai, tenho medo de ligar a TV e não. Pra mim rola numa boa e eu fico também pensando na questão do me locomover até um certo lugar, gastar mais dinheiro com alimentação, ter a questão de ficar levando equipamento pra fora de casa, que eu não gosto muito. Então eu acabo sempre trabalhei de casa. E você consegue controlar bem os horários para ter um pouco mais de equilíbrio do que naquela fase de adaptação que você comentou? Agora sim, eu espero que dê tudo certo e não volte a ter momentos de pico como aquele, sabe? Eu tenho trabalhado, eu acho que umas 6, 7 horas por dia, assim, não, tá bem tranquilo. Vamos ver. Eu não curto muito essa coisa de ficar idealizando um dia em que eu serei super hiperprodutivo, super, sabe, assim, uma rotina perfeita. Eu acho que isso gera mais ansiedade. Eu acho que é um equilíbrio, sabe? Vai ter um dia de fechamento que você não vai conseguir sair de casa para fazer o que academia ou para você vai ter que pedir comida. Isso acontece, sabe? E aí no outro dia você vai. Eu acho que tem que ter essa flexibilidade e não se culpar também quando as coisas não são ideais. Sim, acho que essa busca da rotina é uma coisa constante, a gente tem que aceitar que não é uma busca com um objetivo concreto, né? É, uma busca por bem-estar, na verdade, né? Por bem-estar enquanto trabalha, né? Enquanto produz. Mas um desafio para mim é processo, assim, né? Tipo, é você quantificar, principalmente na área de ilustração, quanto tempo eu demoro para ilustrar uma dupla, porque varia, realmente varia. E às vezes o começo do projeto é mais demorado, aí você começa a ficar ansioso e tudo mais, mas aí depois que você já sedimentou algumas opções, você já fez algumas certas escolhas, acaba fluindo melhor, sabe? Então é algo que você vai descobrindo conforme vai fazendo. Sim, muito legal. Aí, em relação à parte financeira, como é que foi deixar de ter um emprego fixo e passar a lidar com essa variável de entrada, assim? Eu tenho uma vida bem frugal, assim, eu não sou gastão, né? E eu tô constantemente cortando custos fixos. Tem uma planilha com meus custos fixos e com as entradas que eu vou ter, assim. Eu não sou disciplinado a ponto de anotar tudo o que eu gasto todo dia, mas pelo menos os custos fixos eu tenho tudo certinho. E aí eu vou vendo, assim, recentemente eu mudei de convênio de saúde, que teve um aumento absurdo. Nesse novo convênio de saúde eu descobri que eu tinha direito a 50% de desconto na academia que eu já fazia. Nossa. Eu sempre por buscando essas. Eu sou meio viciado em ler newsletter, sabe? De promoções, porque às vezes você acaba descobrindo essas coisas. Então, assim, o que eu faço é isso: é ter custos fixos mais baixos e eu tenho uma conta poupança que eu mando e o dinheiro tá no automático, vai todo mês. Eu coloco como se fosse uma despesa. Então, eu tenho a minha reserva lá, mas eu não preciso depender de lembrar ou de ter a força de vontade de guardar o dinheiro, né? Aquele dinheiro nem existe para mim, sabe? Mas tá lá. E já são práticas que eu já tinha, numa certa medida, antes de me tornar freelancer, só ficaram mais recorrentes, assim, né? Às vezes eu me dava o luxo de fazer umas compras impulsivas antes, mas assim, agora isso nem pensar. Não, eu lembro de algumas gastos que eu falo, meu Deus do céu, sabe? Mas eu gosto dessa autonomia, sabe? Eu me sinto mais independente de realmente valorizar o meu dinheiro nesse sentido. E você comentou que você tem uma relação com a editora, né, que veio desde o seu primeiro trabalho como freela, mas você tem uma entrada fixa mensal de algum cliente que com certeza retorna? Não, na verdade, isso é por projeto sempre, né? Eu tenho clientes que são, né? Eu tenho a Globo Livros, que é muito recorrente, mas nunca é fixo, é por projeto. E daí, justamente, eu tenho que ter esse controle financeiro que eu falei, né? Porque às vezes entra uma grana lá e eu não posso achar que tá
E é por causa disso que eu vou, pô, relaxei, sabe? Sim, e até antes de gravar a gente estava conversando sobre alguns cursos que você fez online, então tem também uma questão de investimento quando você fez essa transição, né, para correr atrás do resultado que você queria entregar. Sim, eu sempre invisto em educação, eu acho que o retorno é maravilhoso, sabe? Principalmente na área criativa, você achar um curso ou uma pessoa que já trilhou esse caminho antes e que possa, se não melhorar a qualidade do seu trabalho, mas otimizar os seus processos é fundamental, sabe? Acho que não dá para querer reinventar a roda, sabe? A gente tem um tempo de vida profissional que no fim é muito curto, né? Então a gente tem que partir de algo que já foi feito por outras pessoas. E eu já estava fazendo pós-graduação quando eu saí da empresa, enfim, isso sempre, assim, educação é algo que eu vejo como um investimento. Eu estou sempre comprando livro, isso eu nem questiono. O que eu não gasto com bobeira é tipo sapato, essas coisas que eu já me dei esse luxo algumas vezes. Tipo, um sapato, digo, 4 pares de uma vez. Isso eu já fiz. Eu não vou, vou sair para um restaurante mega caro que nem, não vale a pena, sabe? Não, mas enfim, a educação acho que é. Meu pai é professor universitário, né? Ele tem doutorado, tá. Então acho que isso vem muito de casa também. Acabei sempre foi muito martelado assim para mim e eu levei para minha vida mesmo, né? De continuar estudando sempre. E aí, até pensando nisso, você tem planos de um dia trabalhar dando aula também? Isso é uma coisa que faz parte de você, assim? Eu penso nisso, eu acho que é algo que casa muito bem com a vida de freelancer, né? Na parte de design e tudo mais. Seria uma forma. Eu gosto da ideia de você poder passar o seu ponto de vista, a forma como é mais compreensível para você de um determinado assunto que possa ajudar as outras pessoas. E na questão, né, de ter também um salário fixo e que ao mesmo tempo manter uma flexibilidade de horário, eu penso sim. Na pós, inclusive, também foi por isso, né, para poder me qualificar para dar aula, se surgisse essa oportunidade. E você comentou que a pós era em animação, né? Você pega alguns trabalhos com isso hoje ou faz seus trabalhos pessoais também envolvendo essa área? Ainda não. Ainda não fiz nada profissionalmente como animador. Eu tenho bastante vontade, inclusive para trabalho pessoal, assim, sabe? Querendo ou não, o livro infantil, ele, pelo menos no formato que eu faço, né? Eu penso como se fosse um processo de animação, sabe? Eu tô fazendo concept art e dali poderia sair uma história para tela. E muitas vezes eu recebo esse feedback, inclusive das pessoas, que elas queriam que os livros da Rita virassem animação, sabe? Enfim, então eu acabo aplicando muita coisa que eu aprendi no que eu já faço. E eu também, pelo que eu faço, eu tenho vontade de, às vezes, fazer para mim mesmo coisas de animação. Pegar o Dr. Alex, né, o ratinho de um dos livros, e fazer ele, pelo menos, acenando alguma coisinha, sabe? Eu tenho vontade. Eu tenho livro, né, de animação quadro a quadro, eu tenho vontade de me aprofundar mais nesse assunto. Mas eu acho que as habilidades também a gente vai aprendendo conforme as oportunidades, né? Eu fui aprender mais a fundo ilustração com a demanda do livro infantil. Acho que a animação também vai ser provavelmente nesse sentido. Entendi, é. O melhor jeito, apesar de ser uma pressão meio complicada às vezes, é você ter um comprometimento, né? Pressão sempre vai existir, mas é, porque às vezes, né, enquanto eu tava fazendo pós, eu tava fazendo os livros infantis, então eu não tive essa. Eu fiz o meu TCC, eu fiz animação, tudo, mas eu sei que ainda tem um caminho a se trilhar até falar, nossa, sou um animador. Apesar de eu trabalhar com motion graphics, né, na época da agência. Enfim, tá aí, eu acho que tudo conversa, sabe? Acho que design é legal também porque os mesmos conceitos se aplicam em diversos suportes, né, em diversas áreas. Como a gente estava falando também, né? Eu tenho vontade de aprender mais sobre lettering também, você tem vontade de se aprofundar mais em ilustração e cada uma dessas áreas empresta essas questões, né? Enriquece. Uhum. A gente entrou um pouco nisso, mas eu não te perguntei explicitamente se hoje em dia você consegue incluir o trabalho pessoal na sua rotina, assim, se você tem tempo para desenvolver um portfólio fora os trabalhos que estão saindo para rua, desenvolver o seu próprio estilo, enfim. Cara, ainda não. É tudo para os projetos, por enquanto. Porque é isso, né? Todo o tempo que eu tenho para trabalhar, no fim, eu acabo aplicando para conseguir atender os prazos dos projetos, por enquanto.
é uma coisa que eu adoraria, inclusive conseguir fazer essa divisão. Agora eu vou trabalhar num projeto pessoal, não, e agora eu vou trabalhar no que eu fui contratado. Mas eu tenho aquela coisa, né, de ficar ansioso até conseguir encaminhar bem, pelo menos, que já tá na minha frente, né? Inclusive, meu portfólio tá super desatualizado, né? Eu nem... mas, mas é um plano. Eu vou atualizar e vou fazer mais projetos pessoais. Mas eu acho que é uma questão para todo mundo, a nossa Sim. área. Eu ia perguntar, e dá pra não estar desatualizado o portfólio? Porque às vezes até com trabalhos que saem pra rua tem um prazo de É, contrato pra você postar, então... exato. Mas é isso mesmo, assim, por enquanto, sei lá, postei a capa e o que. Isso no Instagram, né? E o que saiu pra imprensa, sabe? Eu não posso sair divulgando com as ilustrações todas que eu fiz. Isso não existe. Acho até bom para quem está ouvindo saber que tem essas questões mais burocráticas, né? Quando você tem um contrato com uma outra empresa, né? Com uma editora, e você tem que manter um contato com eles para saber, inclusive, o que pode ser divulgado ou não, né? Porque existe todo um planejamento de divulgação desses trabalhos, né? O marketing, assessoria de imprensa e tudo mais, eles vão você não pode boicotá-los por ego, assim, né? Porque você quer postar logo o que você fez. Então tem que ter esse respeito com o seu cliente, sempre. Cara, e aí a gente conversou um pouco já sobre a questão de aulas e de animação, mas você tem outros planos de carreira, assim, mais específicos, sejam de curto ou de longo prazo? Cara, de curto prazo, as coisas estão surgindo ainda, né? Eu tenho mais alguns projetos já para o começo do ano que vem. Acabei de terminar a pós-graduação. Eu tenho que dar conta do que já está na minha frente, sabe? Isso, por enquanto, é isso. E longo prazo, médio prazo, vai. Eu penso, conforme a gente também estava falando antes, né? Se eu não vale a pena procurar um agente, tentar ter clientes de fora também, de fora do Brasil, né? Enfim, ter mais clientes, essas questões que eu acho que são naturais, né? Para quem começou agora na carreira de freelancer. E, em geral, são mais relacionados a livro infantil mesmo, certo? Como eu falei para você também, a gente falou bastante antes de começar a gravar. Sim, é o que eu descobri uma paixão mesmo. Adoro ilustrar livro infantil e quero sempre ter um projeto para poder desenvolver. Mas eu gosto de conciliar com outros, de criar projetos gráficos e diagramar e tal. Eu acho que também são duas coisas que se integram bem, sabe? A hora que você emperrou na ilustração, que é algo que realmente demanda muito de decisões o tempo todo e, enfim, de estar disposto, poder pegar um projeto gráfico e dar continuidade, enfim. Então, nessas áreas que eu já atuei, para mim, eu quero, desejo continuar atuando. E animação, e ainda não deu nem tempo de pensar muito a respeito, mas é algo que eu curto muito. E vamos ver, né? Se surgir a oportunidade, se eu começar a ter mais contato, sim, também é algo que pode vir. Eu não sei se você sabe, mas antes de ir para a área de design, eu estudei na FGV, Administração de Empresas, por 2 anos. Nossa, cara. Era horrível, né? Mas foi uma decisão impulsiva mesmo, assim, não foi algo super racional sair de lá e ir para a área de design. Eu desisti de fazer transferência para outra faculdade de administração e falei, meu, vou pelo menos tentar fazer algo que realmente gosto, sabe? E, sei lá, eu nunca tive contato, eu não tenho uma família de criativos, né? Meu pai é economista, minha mãe é enfermeira. Eu nunca tive contato, mas é algo que sempre fez meu olhinho brilhar, sabe? Aquela coisa, sei lá, dá um quentinho no coração. E eu falei, eu quero tentar, pelo menos, sabe? E aí que eu fui pra área de design. E, olha, não foi fácil, assim, eu acho que os primeiros, justamente por não ter nunca tido contato, eu nem sabia o que significava tipografia quando eu entrei na faculdade, sabe? Comecei do zero mesmo. E eu, como, sabe, eu já vim de uma tentativa mais racional, não, vou estudar, vou me tornar um executivo, sabe, assim, e o que deu certo para mim foi seguir a minha intuição no fim, sabe, e respeitar mais as minhas especificidades, os meus gostos e tal. Eu tento seguir assim até hoje, sabe, em relação a vendo as oportunidades que vêm e o que faz sentido para mim.
Para mim, essa coisa de planejar para daqui a 20 anos. Tudo bem, agora que eu já estou numa área que faz sentido e que eu já tenho uma parte do caminho andado, até acho que já dá para vislumbrar mais à frente, mas você se dá esse espaço de olhar para os lados também e ver o que de diferente tem, sabe? E não olhar só para frente sempre. Acho que às vezes a gente tende a racionalizar demais as decisões e o instinto ajuda também, né? Super, eu super acredito no poder da intuição, sabe? Acho que não tem como a gente vive num mundo muito louco, né? Tipo, num país muito louco, né? Então, cara, tem que estar sempre disposto a fazer o melhor da situação presente, né? Não do que seria ideal. Enfim, e se autoconhecer. Eu acho que o mais importante é autoconhecimento. Óbvio, conhecer o mercado que você está inserido e tudo mais, mas o que faz sentido para você, né? E aí, cara, teve alguma história que foi marcante pra você, assim, nessa trajetória? Claro que você já comentou que o próprio começo dessa carreira de ilustrador já foi uma história muito legal. Mas tem alguma outra coisa que foi relevante pra você, assim? Eu acho que eu já meio que pontuei os pontos chaves, assim, né? Inclusive, do que eu tava falando dessa coisa de seguir a sua intuição e tudo mais, esse estágio que foi tão importante para mim, inclusive para me tornar freelancer depois, foi o mesmo sentimento, sabe? Do tipo, eu vou mandar esse e-mail e vou ver se eu consigo começar depois para poder aproveitar essa oportunidade, sabe? Tipo, ir indo contra a opinião de todo mundo. Enfim, não sei, a pergunta era se tinha pontos relevantes. Eu só queria reforçar que, para mim, os pontos relevantes são esses, sabe? Do tipo, você tem que arriscar também, sabe? Eu acho que freelas, em geral, eles já têm um perfil mais, obviamente, voltado para isso. E, para mim, é num sentido de também ter um pouco as rédeas da situação, sabe? Em empresa, é uma estabilidade mais ou menos, né? Assim, você não sabe o dia da manhã. E aí você tá nas mãos de outra pessoa, né? Pra tomar as rédeas da situação. Enfim. Acho interessante que você estava falando que às vezes você segue meio que uma hierarquia numa empresa e não tem a visão do todo, né? E em todas essas decisões que você tomou e que você citou, que foram instintivas, você tomou o controle da situação, né? Independente de outras opiniões, de outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, você falou, não, eu acho que isso aqui é melhor e eu vou nisso aqui. Exatamente. Acho que isso pra mim é muito importante. É o que eu olho pra trás e são justamente as decisões das quais eu não me arrependo. Enfim, eu acho que essa coisa da alienação do trabalho, né, quando você tá dentro de uma empresa, é algo muito real, sabe? E às vezes você se dedica demais para um projeto que por uma canetada não vai pra frente, sabe? E eu acho o legal de ser freelancer também, e ainda mais na área criativa, é você poder ter coisas mais autorais, ter mais autonomia, você poder usufruir mais do fruto do seu trabalho de uma certa forma. Sim, o filtro maior é o seu próprio, né? Sim, claro, tem cliente, tem, no caso, os autores, muitas vezes, mas assim, é outra posição que você tá, sabe? Não é, o seu chefe conversou com o cliente aqui, e aí chega uma informação truncada para você, você faz do jeito que você entendeu, e aí depois em agência rola muito isso, né? E o que eu gosto de editorial, principalmente, é que é muito mais perene, né, as coisas. Você faz um livro, ele tá lá, é uma coisa tangível, é algo que dura muito mais do que o digital, sabe, muitas vezes. Enfim, tem uma compensação também nesse sentido. E aí, cara, eu não sei se essa pergunta vai fazer sentido, porque talvez você já tenha respondido no meio da nossa conversa, mas eu finalizo perguntando se você pudesse voltar no passado e dar uma ou algumas dicas para você mesmo sobre a vida de freela, quais seriam? Olha, umas dicas. Eu falaria pra mim mesmo, confia que vai dar tudo certo, né? Porque às vezes bate aquele desespero, aquela ansiedade, mas vai um passo de cada vez. E uma coisa que pra mim foi importante, que meu pai me falou ainda quando eu era adolescente, assim, que a organização nunca é perda de tempo, sabe? Você investir um tempo de trabalho para nem que seja organizar o seu desktop, para você organizar a sua agenda, para você esmiuçar mais os processos. No caso de um livro infantil, você fazer realmente um storyboard antes de começar, né, a ilustrar de fato e, enfim,
tenha calma e se organize. Eu acho que essas duas coisas, elas se complementam, assim, é um círculo virtuoso, eu diria. Quanto mais organizado você tá, mais calmo você fica e vice-versa. Cara, demais. Gui, muito obrigado de novo por ter aceitado o convite, por ter falado um pouco da sua história e dicas do seu processo. Eu que agradeço pelo convite, Gini. Que você era meu veterano na faculdade. E sempre vi o seu empenho em tudo, assim. E quando eu soube do podcast também, do Freela, e olha o Gini de novo, sendo independente mesmo. Admiro muito isso. Então, obrigado pelo convite. Eu adoro o Freela. O Freela, no caso, o podcast. Então, é um prazer imenso poder participar dele. Cara, obrigado. Essa admiração é mútua demais, assim, com certeza. E a gente se fala então, Gui. Um abraço, cara. Um abraço, obrigado.